sem querer achar-se melhor do que ninguém, mas a gente tem que falar o que é fato, né? A gente tem e se prepara para isso, por isso que eu falo aqui, né? Com muito conteúdo, com qualidade, com opinião balizada nos principais fatos, a gente traz aqui essas reflexões, essas notícias, essas opiniões para todos vocês. Você não encontra isso muito aqui pela imprensa amapaense, não. Encontra muita gente falando aí, fazendo circo, mais opinião de qualidade mesmo. Olha, pouquíssimas. Mas vamos lá, com todo o respeito, né? A gente respeita o trabalho de todo mundo, mas a gente precisa valorizar o nosso também, que precisa ser visto também, precisa ser valorizado para que a gente possa continuar e melhorar, ter muito mais qualidade. Né? E a gente começa falando dessa questão do Banco Master, até porque nós começamos aqui, esse debate. Março desse ano a gente trouxe essa informação. Muita gente, a imprensa mapaense, não levou muito a sério, nem repercutiu, nem nada. A gente começou a trazer especialistas, trouxe ali o Josenildo, que é presidente do Sindicato dos Aposentados, o Zé, como é o nome dele, ele que era conselheiro lá da Amprev, Zé Casimiro, que é um especialista no assunto, a gente começou a trazer e começou a destrinchar esse assunto todo. Quando foi há uns 2 meses atrás, aí a imprensa resolveu, até porque a imprensa nacional trouxe à tona tudo, aí começaram a falar também. Mas a gente fala disso, ó, a priscas eras, como diziam aqueles mais antigos aí, né? E a novidade é que o caso Master avança e a Polícia Federal está investigando esses investimentos que foram feitos através da Amprev de 400 milhões de reais aqui no estado do Amapá. Né? O jornalista Lauro Jardim publicou em sua coluna no Jornal Globo de domingo passado, ontem, né, que investimentos de 400 milhões do Amapá Previdência Amprev, feito junto ao Banco Master, está sendo investigado pela Superintendência da Polícia Federal aqui no estado. Né? Vamos abrir aspas para o Lauro Jardim. A PF, por meio de suas superintendências regionais, está avançando nas investigações das traquinagens, olha o termo que ele usa, Hélio, das traquinagens entre o Master e os fundos de previdência do Rio de Janeiro e do Amapá. Quem diz isso é o Lauro Jardim, tá? Vai processar o Lauro Jardina para vocês verem. No total, esses fundos investiram cerca de 1,5 bilhão no banco. A propósito, as investigações da CPI do INSS sobre o envolvimento de Luninha com o careca do INSS seguem de vento em polpa, que é outra também que o pessoal está querendo fugir dela. Mas tá aí, Hélio. Banco Master continua a investigação. Tivemos aqui o segundo maior aporte do estado do Amapá, só perdemos para o Rio de Janeiro. E o Jocildo Lemos, como você falou, continua. Continua lá, lampeiro, em pipão. O governador, não sei se não tem coragem, não quer, mas não mexe. Não dá uma satisfação sobre esses investimentos de risco, que ele, inclusive, foi alertado, Hélio. Ninguém faz a menor ideia dos compromissos que o governador tem atrelados ao senador Davi Alcolumbre, porque é um governo de parceiros, esse governo do Clécio Luiz. Ele só não tem parceria com o prefeito de Macapá, nunca fez parceria para ajudar a prefeitura de Macapá, que vem tocando com as verbas do município e as verbas de alguns deputados e senadores que contribuem com as emendas parlamentares. Mas o questionamento é isso: ninguém faz a menor ideia exatamente dessa relação que há entre o governador Clécio Luiz e o senador Davi Alcolumbre para manter o Jocildo ainda presidente da Amprev. O que leva à manutenção desse camarada ali, depois dele ter feito um investimento de risco, segundo maior investimento dentro do Banco Master, de 400 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, não. É um dinheiro que certamente não vai voltar para os cofres da Amprev, porque o Banco Master está dentro do processo de liquidação extrajudicial. Enquanto não terminar isso, eles vão pagar dentro daquele limite que determina a lei para casos dessa natureza, que é 250 mil reais, ainda não chegou no cofre da Amprev esses 250 mil reais, mas os 400 milhões está praticamente perdido. Ninguém diz nada, Paulo. Ninguém fala nada, ninguém se pronuncia, a imprensa toda nacional e nós aqui, que viemos trazendo lá de trás, estamos falando, advertindo, chamando a atenção. Mas o que a gente vê é um total silêncio, e eu interpreto isso como
uma situação que não tem explicação, porque ele não tem o que explicar, não há como justificar este investimento de 400 milhões, que nós vamos certamente perder. É preciso que a gente descubra e tomara que haja, assim, a abertura de uma CPMI no Congresso Nacional para começar a descobrir quem está envolvido nisso tudo. Quem foi que autorizou, por exemplo, ao Jocildo liberar 400 milhões dos cofres da Amprev para aplicar nessa desgraça do Bancos Master? Contrato de risco. É preciso a gente saber quem é que está por trás disso. Foi só o governador que autorizou tudo isso? Porque, pelo que a gente vê, há uma parceria no governo do Estado que está levando o Estado à bancarrota. Alcolumbre e Clécio, eles fazem essa parceria e conduzem o Estado dentro dessa parceria para a nossa infelicidade. Inclusive, Hélio, quando se teve a reunião do Conselho, tudo, da Amprev, para aprovação disso, houve quem dissesse, olha, isso é um investimento de risco, são aquilo que a gente chama de títulos podres, eles não têm a segurança do FGC, eles não têm a segurança de lugar nenhum, e são números que são, quando, diz o ditado, né, que quando a esmola é muito grande, o santo desconfia, esse santo aí se desconfiou, fez de conta que não viu nada, e o governo, quando ele rompe o silêncio, é para dizer, olha, nós conseguimos na justiça bloquear que esses recursos sejam enviados. Como sejam enviados? Já faz parte do ativo do Banco Master. Isso não existe, é sempre um paliativo. Com o negócio da energia foi a mesma coisa. Nós conseguimos adiar, mas uma hora esse aumento vem, não tem jeito. E agora, não, nós conseguimos bloquear, mas o dinheiro não é mais nosso, porque foi feito investimento. Ninguém desinveste da hora para o dia. Não existe isso. E esse fundo garantidor de crédito são para quantias muito menores que isso. E ainda assim esse pessoal está com uma dificuldade imensa de receber. A gente vê certos ministros do STF agir de uma forma até surpreendente para tentar reverter, inclusive, esse processo que se tem contra o Banco Master. Aí a gente vai entender porque há uma relação que a gente tem visto a imprensa nacional divulgar de ministros, de políticos, de gente rica com esse cidadão aí, o Volcaro, e a gente precisa entender, por exemplo, o que os políticos do estado do Amapá têm a ver com essa relação. O segundo estado com maior investimento de risco, e olha o nosso capital aqui no estado do Amapá, porque é o capital do Rio de Janeiro, que lá o volume é muito maior, e nós aqui colocamos volumes que é surpreendente para a nossa realidade. Hélio, precisamos a intervenção do poder público daqueles órgãos controladores, se não tiver, os daqui não tiver coragem de mexer com o Davi governador, os de fora.